Olá, o programa Destaque Portuário está no ar. Eu quero convidar você a embarcar com a gente aqui a bordo da Lancha Fabiana. Para nós é um privilégio poder ter esse apoio do Maurício aí, da Lancha Fabiana. E é um privilégio poder navegar nesse canal do Porto de Santos, um canal tão bonito, tão especial. Para mim um privilégio maior é ter aqui ao meu lado o engenheiro Wilson Pedroso, que está lotado atualmente na gerência de promoções da Codesp, no Porto de Santos, com uma bagagem extraordinária, com conhecimento que eu vou tentar extrair o máximo para que a gente possa transformar esse programa em uma aula sobre o sistema portuário brasileiro, conhecer um pouco mais sobre o Porto de Santos. A gente vai falar especialmente de alguns terminais. Engenheiro Wilson, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. É um privilégio muito grande estar participando desse programa. Para nós é uma honra ter uma personalidade, um destaque portuário como o senhor no nosso programa, porque eu tenho certeza que todos os nossos encontros sempre enriquecem com informação, com conhecimento. E a primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor: como é que o senhor entrou nessa área da navegação? O senhor foi picado pelo bichinho da navegação? Dessa área não sai mais? Exatamente. Quando eu entrei em 74, era a Companhia Doca de Santos, eu entrei para fiscalizar a obra como engenheiro civil, novo. E quando chegou em 93, a assinatura da Lei de Privatização dos Portos, eu fui convidado a participar de uma comissão que faria com que a lei fosse aplicada no porto, fazer o arrendamento, ou seja, passar para a iniciativa privada as operações. E assim foi, a lei foi assinada em fevereiro de 93, em junho eu já fazia parte da comissão. Foi construído esse modelo de contrato maravilhoso, com todos os detalhes, com toda a confiança. Os procedimentos para o arrendamento eram da seguinte forma: conforme inclusive prevê a lei, o interessado pleiteava a área, era feito um estudo internamente junto à engenharia, a parte operacional e assim por diante. Se de acordo, nós faríamos edital e colocaríamos na rua. Mas antes de colocarmos edital, nós fazíamos sempre uma audiência pública para que a sociedade participasse dele com sugestões. Depois desses procedimentos todos, aí sim nós lançávamos o edital na praça. Isso a partir de 93, com a nova Lei 8.630. Perfeito. Falar um pouco da sua experiência de 74 até 93. Ok. Posso falar um pouco de monopólio estatal? Perfeito. Como é que era essa atividade, onde o senhor participou diretamente no ente governamental? Como é que era essa atividade? Olha, ele era com muita atividade, porque afinal de contas nós temos que fazer todos os processos, né? Desde as expansões, a parte operacional, então havia um número de homens trabalhando muito grande, a tecnologia estava chegando aos poucos, realmente foi um aprendizado fantástico. Mesmo assim, valeu muito essa experiência na parte de engenharia, com a construção de cais, pontes. Afinal de contas, nós tínhamos dinheiro farto do governo federal, nos serviu de suporte técnico, até de acadêmico, para nós conseguirmos fazer a privatização. Nós já saberíamos mais ou menos o que o futuro operador enfrentaria e as dificuldades, pegamos as vantagens e tiramos de lado as desvantagens. Bacana, no processo de privatização. Perfeito. Acabou pegando toda essa bagagem, essa experiência para... Valeu muito. Bacana, bacana. E aí o senhor participou diretamente desse trabalho de arrendamento, desse trabalho de atendimento das empresas que se manifestavam como interessadas, né, nas áreas portuárias, para a exploração da atividade portuária. Como é que foi esse processo de 93? Parece que isso começou realmente em 95. Como é que funcionam esses 2 primeiros anos de lei? De 93 a 95, houve um trabalho desse grupo de se fazer o contrato, se fazer o modelo e, ao mesmo tempo, a parte jurídica do contrato, para que esse contrato transmitisse muita confiabilidade a quem investisse. E isso acabou acontecendo. Isso levou durante 2 anos, inclusive, para que todos os advogados chegassem a um consenso o que a lei queria dizer com aquilo, né, com relação à jurisprudência. Isso feito, deu-se partida aos arrendamentos, às licitações, e como dizia a lei, o interessado pleiteava a sua área, a área de engenharia fazia um estudo, nos passava confirmando ou não, a área operacional também, evidentemente. Nós fazíamos, inclusive com consultas da praticagem, tudo direitinho,
Fazíamos uma audiência pública, já fazia parte dos procedimentos, a sociedade, os interessados ou não, saberiam mais ou menos os itens que fariam parte obrigatórias da licitação do edital propriamente dito. Depois disso, nós colocamos na praça, né? Colocamos a licitação na rua, e não necessariamente quem pleiteou, normalmente era ele que ganhava, mas às vezes não, infelizmente isso não acontecia. O que foi mais importante disso tudo para nós, eu trago isso com muito orgulho, é que durante esse período de licitação não houve sequer uma demanda judicial. O processo em si nunca foi parado porque isso, na justiça, alguém pleiteou, não houve equívoco, não. Todos eles correram normalmente, todo o procedimento, investigação, documentação, assinatura do contrato, assunção e vamos em frente. De tão coerente e transparente que era o processo. Funcionou muito bem. E nesse período, nós quase completamos 20 anos da Lei dos Portos, a 8.630, que foi revogada agora pela MP 595 no ano de 2012, né, no final do ano de 2012. Quantos terminais foram arrendados nesse período? Nesse período foram 50, nós temos 50 terminais hoje, sem contar os que nós chamamos de fora da linha d'água, né? Nós temos 50 terminais. E hoje, nessa infraestrutura do Porto de Santos, como é que ela está hoje? Que tipo de terminal hoje nós operamos? Nesses 50 áreas arrendadas, né? Que tipo de terminais são acolhidos? Nós operamos quase toda a mercadoria, nós só não procuramos não operar com mercadorias que tenha problemas de meio ambiente, que ela é mais dificultosa, como minério, coisas desse tipo. Você necessita de um volume muito grande. Aliás, nós não temos Interlândia para isso, mas de qualquer forma poderíamos fazê-lo, porque existem várias propostas para isso. Procuramos e trabalhamos com quase todo tipo de carga possível no porto. Tanto o granel sólido, a parte mineral e vegetal, o granel líquido, produtos químicos e derivados de petróleo, não o petróleo em si, nós não temos calado para isso. Os containers, um deles, por exemplo, ele quase que tem o mesmo performance de terminais europeus, né, a média de performance. E por último, o granel líquido, né, que também funciona maravilhosamente. Já visto que nós temos uma instalação portentosa da Petrobras aqui conosco já desde o início da privatização. Bacana. Agora, falando da modernização dos portos, nós estamos passando aqui numa área em que se estabelece como a área do Porto Valongo, né, uma área que foi apresentado um projeto de revitalização, né, onde são esses armazéns que estão obsoletos, né? Como é que está esse projeto do Porto Valongo? O senhor tem esse acompanhamento? Como é que o Porto de Santos ele interfere diretamente nesse processo de revitalização? Vai haver a parte marítima que compete a nós e nós estamos em conjunto com a Prefeitura para fazer a viabilidade desse processo. Existem vários interessados, evidentemente. Esse cais ele já é obsoleto, foi o primeiro cais a ser construído, né, porque ele é de pedra, é diferente de todo tipo de cais. Já não tem tanta profundidade e não permite aprofundamento. O tipo de cais não permite aprofundamento. Então nada mais nos resta a não ser a revitalização. Uma outra coisa com relação a esse tipo de cais é o seu layout. Ele é muito estreito, por que isso? Porque os trabalhadores eram braçais, eles tinham que trazer a carga na mão, no braço, no ombro, para dentro do navio ou vice-versa. Se você deixasse muito longe os armazéns, você cansaria logo os seus trabalhadores e isso não daria produtividade. Por isso os armazéns estão muito próximos dos navios. Hoje com os contêineres, equipamentos e assim por diante, o detalhe é exatamente o contrário, ou seja, temos grandes áreas de retaguarda para que a gente possa manipular cada vez mais carga, com mais velocidade, com mais precisão e assim por diante. Bacana. E nesse contexto aí do Porto de Santos, de toda a estruturação da modernização do Porto de Santos, nós vamos passar agora pela Embraporte, né, que é um dos novos empreendimentos que estão se instalando aqui.
né? Na tua visão, o senhor que vem acompanhando como autoridade portuária, como é que está o desenvolvimento desse projeto dos novos terminais aqui no Porto? Olha, eu vejo com muito bons olhos a rapidez do investimento, a credibilidade no investimento, a qualidade em si da operação que eles estão prevendo, a parte de aprofundamento, aproveitando o aprofundamento do canal para 15 metros, né, numa primeira fase, os equipamentos adquiridos, ou seja, eu vejo com muito bons olhos. Ele tem só o pátio, eles vão trabalhar com dois tipos de produtos inicialmente, o granel líquido e os containers. No caso dos containers, por exemplo, eles têm uma virada anual de 1,5 milhão de containers de 20 pés, contra 1,2 milhão da BTP, ou seja, é realmente um investimento portentoso para um porto como o nosso, né? Uma confiança muito grande no porto, não só mais na própria economia, no comércio exterior brasileiro. E o impacto desses dois terminais, o senhor falou também da BTP, da Brasil Terminais, qual é o impacto deles hoje no nosso porto em questão de movimentação de carga? Bom, para começar, ele vai agilizar consideravelmente a importação e a exportação, a movimentação dos contêineres. E quando há uma competição, evidentemente, que é a grande palavra, que foi a lei exatamente a prova disso, né? Os produtos os serviços em si serão mais baratos e nós nos tornaremos mais competitivos ainda. Quanto mais competição, melhor. Essa é a grande palavra, essa é o melhor, teremos melhores movimentações, com certeza. Bacana. O porto hoje ele movimenta quantos containers? Vamos falar dos terminais de containers, que é a principal atividade desses dois novos terminais, a BTP e a Embraport, né? Hoje nós movimentamos quantos containers? Um pouco mais de 3 milhões de containers de 20 pés por ano. Com esses dois, nós vamos ter uma capacidade até o ano que vem, mais ou menos maio, de 6 milhões de containers por ano, ou seja, nós vamos dobrar essa capacidade. E existe um estudo feito por uma firma de consultoria americana, a Louis Berger, onde ela fala que em 2024 estaremos movimentando 9 milhões de containers. Ou seja, há muito serviço a ser feito. Às vezes não há necessidade nem de você movimentar, ampliar a área, coisas desse tipo. Às vezes numa mesma área, você melhorando a tecnologia, você já consegue extrair dele uma performance melhor, né? A própria Santos Brasil começou com 15 movimentações, hoje a média dela é 84. Coisa maravilhosa, coisa do primeiro mundo. Eu tenho um índice, por exemplo, um dado que quando era antes do governo, um determinado índice de movimentação custava $520. Logo em seguida a privatização assentada direitinho, ela passou para $120. Dentro do item estratificado custou. Então o custo baixou consideravelmente, nós tornamos bastante competitivo e entramos no mundo do comércio exterior mundial. Vamos falar um pouco do contexto histórico do nosso porto. É um porto estratégico, porto extremamente conhecido mundialmente, né? Fala um pouco da criação, como é que o Porto de Santos se instalou. Esse conhecimento, eu quero aproveitar a sua presença aqui no programa para extrair, porque o senhor tem propriedade para falar do Porto de Santos, né? Como é que foi essa criação, o contexto histórico do porto? Bom, a primeira licitação, realmente, que antes haviam duas tentativas de concessão ao Porto de Santos, mas sem licitação. Uma delas, inclusive, a segunda, o próprio Barão de Mauá estava envolvido, acabou, junto com o governo provincial de São Paulo, acabou não vingando. E aí houve a primeira licitação e na ocasião chamava-se Cândido Gaffrey Guinle e Companhia.
que logo em seguida, 11 dias depois, transformou-se na Companhia Doca de Santos, e ela sim prosseguiu e fez construiu isso que está aqui. Começamos com 260 metros de cais, e vai do armazém 4 até a alfândega, e depois... Que é aqueles armazéns que nós comentamos. Exatamente. Depois caminhamos em direção ao Cubatão, e depois em direção para completar aqueles primeiros 1000 metros. Isso foi que ano? A programação da concessão foi julho de 1888. Né? A partir daí, se deu partida e não se parou mais. Bacana. E em paralelo com essa movimentação, nós tínhamos um problema de carga, porque o arroz, o tabaco, o próprio açúcar, que era o forte brasileiro, estava sendo sufocado pela Jamaica, e pela Holanda, pelos países do Caribe, e aí surgiu o café. Então o café foi o que deu grande impulso, não só ao porto, sim, mas à própria indústria, né? O café começou a dar tanto lucro, tanto dinheiro, que nós precisamos aplicar esse dinheiro em algum lugar, e as indústrias brasileiras nasceram do café, né? Matarazzo, por exemplo, e assim por diante. Então nós tivemos um boom muito grande com relação ao café, e daí o disparo foi iminente, foi sem parada. Sim, que a Bolsa do Café é presente aqui no Porto de Santos, sim. Não é à toa, Não né? Exatamente. Desenvolvendo a atividade foi realmente bem exponencial. Exatamente. E daí o progresso ia sendo muito acelerado, eles tiveram a ideia na ocasião de se construir uma usina hidrelétrica chamada Itatinga. Ela está atrás de Bertioga, a 30 km daqui, tem 30 km de linha de distribuição, 15 mil kW de potência, e ela abastece totalmente de energia elétrica do porto. Então, só para você ter uma ideia, durante o apagão não houve solução de continuidade, todos os terminais trabalharam normalmente, porque a grande maioria dos aparelhos de grande porte são elétricos, nós não tivemos nenhum problema, assim, trabalhou constantemente, sem nenhum prejuízo para quem quer que seja. Ela atende 100% das atividades do Porto de Santos. Atende 100%. Quando nós temos problema de seca lá na Itatinga, propriamente na coleta da água, nós nos utilizamos de parte da concessionária hoje. No começo não havia necessidade, muito ao contrário, nós vendíamos para a cidade a energia excedente. Mas com o crescimento, evidentemente, nós somos obrigados, de vez em quando, suprirmos das concessionárias. Bacana, bacana. Agora, além da movimentação que nós comentamos de containers, hoje nós temos uma movimentação de diversos outros produtos, como até nós já comentamos, de carga, né? Diversos outros tipos de carga. Perfeito. Esses tipos de carga que vem operando, porque elas realmente em toneladas elas são muito superiores à própria atividade de container, né? Perfeito. Se nós somarmos tudo, o ano passado nós movimentamos mais de 104 milhões de toneladas. Movimentamos 4 tipos de carga, seja ele granel sólido, ou mineral ou vegetal. Movimentamos granel líquido, movimentamos carga geral, as pás eólicas, por exemplo, geradores é uma delas, e o roll-on-roll-off são os automóveis que entram e saem rodando. Ou seja, 4 tipos possíveis de mercadoria o Porto de Santos movimenta. Nós só não movimentamos carga de pouco valor agregado e problemas ambientais como minério, bauxita e assim por diante, porque ele exige uma demanda maior. Então nós estamos indo ao futuro, né? Esses terminais, é mais interessante que eles tivessem um próprio terminal fora do porto organizado para que fizesse uma movimentação que exige uma logística até melhor. Para nós, esse nosso perfil ele está perfeitamente adequado e atendendo completamente a Interlândia principal aqui do Porto de Santos. Bacana. Vamos interagir um pouco com o Porto. Onde é que nós estamos aqui agora? Vamos terminar aqui a nossa esquerda. Nós estamos no início da parte do açúcar, né? Dos terminais açucareiros. Aquele primeiro que foi inaugurado recentemente é do Grupo Noble, chinês. Ele movimenta soja como açúcar, o silo horizontal 92 mil toneladas, e é um dos maiores grupos do mundo. Logo em seguida nós começamos o terminal de grãos, que exporta soja, multigrãos ali. Em seguida temos a VCP, de papel e celulose, que também é um dos modelos mundiais, isso dito não por nós, mas por visitantes franceses, assim por diante, que esse terminal é modelo em termos de papel e celulose, principalmente papel de primeira qualidade. O nosso eucalipto é possível se cortá-lo e produzir com 6 anos de idade, enquanto os outros países necessitam de 12 a 18 anos para poder fazer o papel. Logo em seguida vem os
hoje 2 terminais para açúcar, que é a Cosan, trabalha com granel e trabalha com sacaria também. E o último dos terminais que é a Copersucar. Então, esse inclusive foi a segunda grande licitação, quando da privatização dos portos, foi a segunda grande licitação dos terminais. Que foi no ano foi em próprio 93 ou foi em 95? 95 que os terminais foram licitados. Exatamente, foi licitado. Bacana. E aí essa concessão, ela vai até quando essa concessão? Ela é de 25 anos, mas ela já vai ser renovada, evidentemente, né? Sim. Pelo mesmo período, né? Exatamente. Período igual. Geralmente são períodos iguais, né? 10 anos no primeiro contrato, 10 anos no segundo e assim por diante. Nesse caso serão mais 25 anos. E como é uma carga mais movimentada pelo porto, né? No ano passado tivemos 13 milhões de toneladas, não há dúvida que teremos a renovação desse contrato. Bacana, bacana. Agora vamos falar um pouco sobre esse desenvolvimento que o senhor vem atuando aí durante tanto tempo no Porto de Santos, né? O estreitamento com o empresariado foi muito importante isso, muito né? Importante, muito importante. Vocês têm portas abertas, eu vejo os empresários consultando, as pessoas conhecem vocês, né? A gente percebe, a gente conhece um pouco da autoridade, quando a gente entrevista, né, um técnico como o Wilson, a gente conhece uma autoridade atuante junto com o setor privado, né? O que havia, o que era? O monopólio em si já inibe o empresário a ter diálogo, e afinal de contas, ou passa por ele ou passa por ele. No nosso caso, como eles têm todas as opções, inclusive de própria instalação, o diálogo ficou muito mais fácil. E eles perceberam de que nós não tínhamos essa postura de nível acima, não, eles são nossos parceiros, né? Eles simplesmente, nós fazemos uma parte, que é a parte administrativa, e eles fazem a parte operacional. Então a nossa ligação da diretoria, da autoridade portuária, com os empresários é muito forte. E a cada dia que passa, mais empresários, mais países vêm conhecer o Porto de Santos. Bacana. Fala algumas curiosidades do Porto de Santos. O senhor, nesse período que o senhor tem de vivência, que é realmente um período bem estratégico, né, e bem importante, para hoje nós podemos perpetuar essas curiosidades. Fala uma curiosidade do nosso porto hoje. Olha, eu tenho duas que eu gosto muito de citar. A primeira delas, com a primeira carga pesada que o porto movimentou, foi uma elefanta de um circo que estava fazendo uma excursão pelo Brasil. Nós nunca havíamos feito isso, né? E o animal foi bolado uma cinta direitinho, foi tirado. O veterinário que acompanhava a comitiva viu que o animal não sofreu qualquer estresse, nenhum problema. Esse foi o primeiro feito até de improviso, que ninguém estava esperando importar um animal, né? E acabou acontecendo. E um segundo que eu posso dizer foi a importação de 2.500 cabeças de avestruz que serviram de matriz para o Mato Grosso, né? Que é o grande centro da avestruz. O animal veio vivo, navio especial, 2.500, não houve uma perda sequer de animal, e eles foram caminhando, logística perfeita, desembarcaram direitinho e foram caminhando. Quer dizer, o Porto de Santos sendo seu histórico, a importação de uma elefanta e de 2.500. Ou seja, carga completamente diferente. Nós estamos acostumados com granel, etc. Mas importar animal vivo, por exemplo, é uma coisa não é comum, né? Não é comum, não é comum. O Brasil há muito tempo não faz isso. Bacana, bacana. E aí nós estamos tendo o privilégio de passar em frente agora ao terminal de passageiros, o Concais, né? Como é que é estrategicamente? Ele é o único hoje terminal de passageiros, né? Licitado, arrendado para a Concais, para o Grupo Concais. Fala um pouco para a gente desse terminal, o apoio do Porto de Santos para ele. O terminal para passageiros já era uma reivindicação da sociedade, haja vista essa lacuna de cruzeiros pela costa brasileira, afinal de contas são 8.000 quilômetros e haveria mercado para isso. Então, foi feita a licitação para esse terminal, começamos com 150 mil passageiros e hoje isso, em 93, 96 mais ou menos, e hoje estamos com mais de 1 milhão de passageiros por ano. E o que é mais interessante é que a nossa temporada não é longa, né? Ela começa em outubro, em abril ela termina, ou seja, quase que 6 meses somente de trabalho já é o suficiente para se fazer
mais de 1 milhão de passageiros. 1 milhão de passageiros. Quer dizer, agora está encerrando, nós estamos já em abril, já está encerrando a temporada. Exatamente. Eles estão voltando para a Europa para atender tanto a Europa quanto o Caribe. Bacana. Agora, existe projeto para se licitar novas áreas para terminal de cruzeiros? Como é que é a estrutura hoje no Porto de Santos para isso? Existe um projeto junto à revitalização de um novo terminal para passageiros. Né, lá no Porto Valongo? Lá no Porto Valongo, para atender a demanda, inclusive mais perto do centro da cidade, de forma tal que o próprio turista usufruísse dos pontos turísticos da cidade. É um projeto que já está pronto, basta apenas detalhes jurídicos, enfim, para que isso seja, o projeto já está delineado, já basta só esse acerto e começarmos essa obra. E qual o diferencial para o Porto de Santos para atender um terminal de cruzeiro? Que tipo de preocupação o Porto tem que ter, que de repente ele não precisa nessa atividade tão, vamos chamar de rotineira, né? Embora sem rotina, né? Mas uma atividade portuária de embarque e desembarque de carga, operação portuária comum, existe alguma atividade especial que a autoridade se preocupa para realmente fiscalizar ou, enfim, atender a demanda de um terminal de cruzeiro? Bom, nós acompanhamos de perto, evidentemente, o desenvolvimento do terminal para passageiros, mas no caso do terminal ele é mais um papel social do porto, né, em termos de lucratividade, incomparável. Mas, no entanto, o que reverte para a sociedade esse tipo de terminal no porto é muito grande. Reverte empregos, enfim, a economia recebe uma injeção financeira muito grande nesse período. Então, o papel nosso também não é só realmente transportar a carga, não. É dar um suporte social à cidade, evidentemente.